Toda semana, né, os palestrantes vêm aqui falar sobre algum tema e a gente já falou várias vezes sobre o processo reencarnatório. Já ofereceu orientações do que acontece, como é planejada a reencarnação, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo da reencarnação. Por que é que nós precisamos reencarnar? Então, primeiro nós temos que entender que a reencarnação é um estado transitório, é uma coisa de passagem, que garante a oportunidade da evolução. E aqui nós temos uma imagem bem bacana, né, da gente percebendo o homem dentro do planeta Terra, como foi a nossa evolução. Né? Nós já passamos por todos os estágios, mineral, vegetal, animal, fomos nos transformando em homídeos e, de repente, nós estamos caminhando em direção a Deus. Em que momento nós conseguiremos, né, chegar um pouquinho mais perto do nosso Criador? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa conversa de Jesus com um dos senadores judeus na época, né, Nicodemos, Nicodemos quer saber como que ele poderia alcançar o reino dos céus. E Jesus, olhando para ele, disse assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Podemos, mas o Senhor, sim, como pode um homem velho, voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus disse: tu não entendes? Quem entenderá? Porque realmente, para aquele período e para aquela época, difícil seria a pessoa entender que todos nós passamos por esse processo inúmeras vezes, que nós voltamos e vamos, voltamos e vamos. Mas naquela época, os judeus não conseguiam entender que o reino de Jesus não era desse mundo, né? Que era um mundo espiritual, para o qual nós vamos e voltamos a todo momento. Mas nós passamos muito tempo aprendendo isso. Hoje, aqui na Casa Espírita, a gente tem o privilégio de poder estar discutindo esse tema e de ter um entendimento um pouquinho maior. Confesso para vocês que ainda tenho muitas dúvidas, gostaria de saber muito mais, mas nós, pelo menos, já temos um pouquinho da compreensão do que é o processo reencarnatório, que é o nosso retorno, né, do mundo espiritual, mundo em que nós seremos preparados para o nosso trabalho. Então, a reencarnação é o retorno do espírito que vem revestido do seu perispírito, porque é esse perispírito que permite o seu retorno ao corpo material. E o corpo é um avatar, é uma vestimenta temporária que nos abriga enquanto nós precisamos permanecer, prestem atenção, num determinado tempo e num determinado espaço. Lembre-se que no meu reino há muitas moradas, né? Na casa do Senhor há muitas moradas. Então, nem sempre nós estaremos retornando ao planeta Terra, a esse local. Nós podemos ir para qualquer um dos planetas do universo. Mas o nosso corpo, quando que vai receber esse espírito, vai estar de acordo, né, com o tempo e espaço para que ele se desloca. E quando a gente desencarna, esse corpo físico, se for ainda muito material, vai voltar a ser matéria. Mas hoje esse não é o nosso tema. Nós não vamos conversar sobre o processo de reencarnação, mas nós vamos conversar do objetivo da reencarnação. E por isso, nós precisamos entender, isso está lá em Gênesis, no capítulo 11, né? Porque cada existência representa um passo à frente no caminho do progresso, é esse o motivo da nossa reencarnação. E essa escola oferece oportunidades iguais a todos os espíritos que foram criados em igualdade por Deus, todos ignorantes, todos passamos pelo mesmo processo, ninguém foi privilegiado. Jesus não deu diploma para ninguém, né? Deus não deu diploma para ninguém, dizendo, não, você já está apto, não precisa nem passar pela escola, pode ir direto. Ou a sua inteligência é tão superior que você não precisa passar por esse processo, pelos processos reencarnatórios. Não, ele criou todos nós iguais, mas
processo é diferente para cada um. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. A encarnação não é uma punição. O espírito não está sendo punido quando ele volta, mas é uma oportunidade, é a possibilidade de progredir, agora sim, mais ou menos rapidamente, de acordo com o quê? Com os nossos esforços, nossa escolha. Quer dizer, depende absolutamente do espírito o processo que ele vai desenvolver, né? O seu processo evolutivo. E esse processo possibilita algumas coisas. Por que a gente precisa passar pela reencarnação? Primeiro, porque nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. Se nós voltarmos àquele quadro inicial, onde a gente viu, né, o ser humano se transformando a cada momento da história, nós vamos ver que o desenvolvimento da inteligência, do progresso, a tecnologia, ela também foi desenvolvida de tempos em tempos, a cada processo encarnatório. E quando nós vemos o progresso que os homens alcançaram nesse tempo todo, podemos entender que já passamos por muitos estágios. Imagine, a gente caçava animais, a gente era nômade, nós não tínhamos senso de família, de comunidade, de nada, nós éramos sobreviventes num planeta nosso. E quanto progresso ocorreu nesse tempo todo? A começar pela descoberta do fogo, dos primeiros instrumentos rudimentares, das pedras lascadas, das armas, até nós chegarmos ao momento em que a gente tem uma tecnologia que se aperta um botãozinho lá e a máquina aquece o nosso alimento em poucos minutos. Isso tudo só ocorreu porque houve, durante todo esse tempo, um processo de desenvolvimento da inteligência humana. E tem uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta de que nós usufruímos o tempo todo de tudo aquilo que já foi feito para nós. Talvez nós tenhamos feito, né, em encarnações passadas. Olha que bacana que é isso, você está podendo usufruir de uma tecnologia que talvez você tenha descoberto no passado. Não sei onde eu estava, não sei o que eu fazia, não sei quem eu era, mas eu posso ter participado de planos grandiosos de melhoria desse planeta e agora eu estou usufruindo disso. Ao passo que também, se eu ajudei a destruir, se eu ajudei a impedir o progresso em alguns momentos, eu também vou estar sofrendo as consequências de tudo isso. Mas não foi só para desenvolver a inteligência que a gente reencarnou. Nós viemos para um processo intenso de progresso moral. Porque esses espíritos, nascidos ignorantes, precisaram passar por muitas etapas para melhorarem a sua compreensão e o seu papel no mundo. E à medida em que a gente vai ganhando essa consciência, à medida em que nós vamos melhorando como pessoas, nós vamos aprimorando o nosso progresso moral. E sem progresso moral, não se vai adiante. Então, cada um de nós aqui está num estágio de progresso moral que vem cultivando há muitas encarnações. Quem sou eu nesse momento? O que eu já aprendi? O que eu já sei que posso e não posso fazer? Aí, o processo de desenvolvimento da inteligência e o processo do progresso moral nos permite o amadurecimento do nosso livre-arbítrio. Porque escolher qualquer um pode, mas fazer boas escolhas é para poucos. É para quem? É para quem já aprendeu a escolher. Porque senão, nós não fazemos escolhas. Nós vamos andando que nem o gado, né? Empurra para lá, vai. Empurra para cá, vai. Bate o vento para cá, a gente anda. Aí um vem com uma ideia absurda, a gente aceita. Por quê? Porque nós não desenvolvemos ainda inteligência e progresso moral suficiente para fazer as melhores escolhas. Mas as escolhas estão disponíveis. Todos nós podemos fazer qualquer escolha a qualquer momento. É a melhor escolha? Depende, né? O nosso livre-arbítrio vai nos levar
Há escolhas que talvez não sejam as melhores, mas se elas ainda não forem as melhores, é porque nos falta um amadurecimento para fazer boas escolhas. Se eu disser para uma criança, se eu colocar lá uma mesa maravilhosa, cheia de coisas, e disser para uma criança escolher, vai escolher aquilo que agrada mais. Talvez não seja o melhor. Né? Então, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Aí depende do quê? Depende do nosso amadurecimento, né? Durante todo esse processo reencarnatório, para que as nossas escolhas sejam cada vez mais acertadas. Nunca perfeitas, né? Porque perfeitos não somos. Mas mesmo as escolhas erradas nos levam ao aperfeiçoamento. Com isso, se nós fazemos boas escolhas, nós aumentamos gradativamente a nossa liberdade. Porque livre é quem sabe escolher, e quem sabe escolher dentro da moral, e quem sabe escolher com inteligência. Então, vamos alcançando essa liberdade na medida em que fazemos boas escolhas. E, apesar de tudo isso, nós temos ainda que voltar para fazer resgates de coisas que fizemos erradas ou para aperfeiçoar-nos aonde ainda não aprendemos o suficiente. Por quê? Quando resgatamos, quando nós fazemos escolhas que não são tão adequadas ao nosso desenvolvimento, e a gente fala assim, nossa, isso não está certo, eu preciso voltar e fazer isso corretamente. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Né? A gente vai fazer, são lá para a cozinha, vou fazer uma receita de bolo, eu pego lá a receita e eu faço alguma coisa e o bolo não sai do jeito que era para sair. Eu falo, nossa, tem um erro aqui, eu preciso começar de novo. Vou fazer um outro bolo e daí eu não vou esquecer do fermento, não vou esquecer de pôr uma pitadinha de sal, de fazer isso, de fazer aquilo, e aí o meu bolo vai sair mais perfeito. Então, muitas vezes a gente erra. E vamos pôr na balança que nós devemos ter errado muito, né? Porque o processo de desenvolvimento humano é difícil, é complexo, é um processo muito amplo, com muitos viés, né, pela frente. Então, nós vamos voltar para resgatar esses erros, não como punição. Isso é importante porque Deus não castiga, Deus nos oferece oportunidades. Então ele diz assim: olha, esse caminho que você tomou não foi o melhor caminho. Você quer voltar e refazer? E a gente fala assim, como a gente fala para os alunos na escola, né? Ó, tua prova não foi lá essas coisas, você tirou só um 3, você quer fazer recuperação? Eu quero, professor. Por favor, se eu chegar com 3 em casa, vai me matar. Então, vamos fazer recuperação, vai fazer o trabalho, vai estudar de novo, vamos fazer tudo de novo. E aí ele vai. Daí, em vez de tirar 3, ele tirou 4. Eu falo, mas você não fez, você não estudou o suficiente. Ai, professor, sabe o que é? Tinha uma festa do meu amigo, não deu tempo de estudar. Então, você não vai adiante, você vai voltar e começar de novo. É essa oportunidade que Deus nos dá. Ele diz assim: olha, você não foi muito feliz nessa escolha, vamos tentar outra vez? E a gente volta, né? Volta com esquecimento e tenta de novo. Só que nem sempre é fácil. E por isso eu escolhi essa imagem, né? Desse super-homem empurrando uma rocha enorme acima de uma montanha. Porque muitas vezes o retornar é um desafio muito grande e a gente se dispõe a fazê-lo. Mas nem sempre a gente vai conseguir alcançar os resultados que a gente espera. Talvez a gente tenha que dividir isso em outras etapas. Talvez não, com certeza. Né? E através desse resgate de erros e do nosso trabalho de aperfeiçoamento, isso eu acho muito interessante a gente falar, porque muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas que nós nunca fizemos antes, mas que a gente demonstra uma certa habilidade para fazer. Por quê? Da onde que eu aprendi isso? Eu às vezes me pergunto, gente, mas nunca tinha feito isso antes, como é que eu sei fazer esse negócio? Como é que eu sei fazer um traçado? Como é que eu entendo essa leitura? Como é que essa ideia que entra aqui na minha cabeça, ela cabe perfeitamente no lugarzinho dela? Então, por quê? Porque eu já tenho esses conhecimentos. O que eu venho fazer aqui agora é aumentar, ampliar esse conhecimento. Nós temos uma ideia em educação que é
aprendizagem em espiral. Que a gente nunca aprende linear, a gente aprende em espiral. A gente aprende uma coisinha e aquele conhecimento vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e sempre tem mais para aprender daquele mesmo assunto. Então, você pega uma criancinha lá do maternalzinho, que tem 1 ano e pouquinho, e você ensina as cores para ela. No ano seguinte, ela vai aprender cor de novo, só que não são as mesmas cores que ela aprendeu no maternalzinho. No maternalzinho, ela aprendeu as cores básicas, daqui a pouco ela está aprendendo as cores secundárias, depois ela aprende todas as nuances e ela é capaz de lidar com tonalidades, né? Hoje a gente vai pintar a casa, tem milhões de nomes de tinta diferentes, que nunca existiu no nosso tempo, né? A gente tinha azul, verde, amarelo, agora tem o que é? Marfim? Não, aí não é só marfim, é assim, chá verde de oliveira, não sei o que, e assim vai, né? Isso são as nuances. Isso é progresso, gente. Imagina, hoje nós temos possibilidade de nuances que nunca existiam antes, ou pelo menos identificar essas nuances, né? Então, esse aperfeiçoamento é o que vem para a gente, é a gente ampliando esse conhecimento cada vez mais, em todas as áreas, com nossa inteligência, nos nossos relacionamentos, no nosso progresso moral, no aprendizado de todas as coisas que o local onde a gente está oferece. E o planeta Terra é um planeta especialmente fantástico para o aprendizado. Olha quantas coisas a gente pode aprender nesse planeta, gente. Da parte ambiental, da parte de música, da parte de artes, da parte de literatura, da parte da diferença entre todas as pessoas. É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente precisa ser muito grato pela oportunidade de estar aqui nesse planeta, nesse momento. E nós também podemos voltar ao mundo como reencarnados em missão de resgate e ajuda. Porque muitos dos espíritos que já precisavam voltar para cá, não precisavam vir para esse planeta, eles se dispõem, por amor, a voltar, a trabalhar conosco. São aqueles que, no mundo espiritual, ou reencarnados, vêm para completar obras que nós, encarnados mortais, né, mortais e imortais, mas que nós, né, que ainda não adquirimos o aperfeiçoamento, precisamos para melhorar. Então, eles vêm em missão de resgate, eles vêm para ajudar uma comunidade, um espaço, um local ou o planeta todo. E nós temos visto pessoas que estão desempenhando esses papéis no mundo. E a gente vê uma pessoa aqui fazendo alguma coisa, o outro fazendo lá, o outro se propondo a trabalhar com uma comunidade específica e ajudar aquela comunidade a se modificar. Por quê? Porque esses espíritos são espíritos de muita luz, espíritos que já passaram por muitos processos reencarnatórios, mas que dizem que não precisariam estar aqui, mas que dizem, não, eu não vou. Eu ainda tenho coisas para fazer aqui, eu ainda tenho pessoas para resgatar, eu ainda preciso ajudar. Então, eles vêm fazer esse papel maravilhoso de ajudar as pessoas a continuarem a sua caminhada. Mas precisamos lembrar que o tempo que nós vamos levar reencarnando e a quantidade de reencarnações dependem somente e tão somente do trabalho e do progresso do espírito. Esse trabalho que executamos o tempo todo é o que vai nos dizer o que vamos precisar para frente. E também o progresso do espírito, o progresso intelectual, o progresso moral, é que vai permitir que esse espírito vá mais rápido e mais devagar no seu processo reencarnatório. Lembrando que as oportunidades são dadas a todos. O que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento? Nós estamos tendo uma grande oportunidade de pensar no nosso processo encarnatório, no porquê estamos aqui, o que estamos fazendo e o que fazemos cada dia para que o nosso progresso seja maior, seja melhor. Não cabe a nós temer o processo reencarnatório, porque o processo reencarnatório faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Ninguém está livre. E quando a pessoa bate o pé e fala que não volta,
Aí alguém dá um chutinho e manda de volta de qualquer jeito, porque a gente volta. Não tem jeito de melhorar só no mundo espiritual. Nós passamos grande parte do nosso tempo aprendendo no mundo espiritual, mas é aqui reencarnado que a gente põe em prática todo aquele aprendizado que a gente teve lá no mundo espiritual. Por isso a gente fala também, não adianta só a gente ler os livros, a gente estudar, a gente orar. A gente precisa pôr em prática as ações, nas ações do dia a dia, todo o nosso processo de desenvolvimento. E é para isso que nós estamos aqui. Só que o progresso material deste planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes, né? Deste qualquer planeta. Cada planeta ele foi moldado para desenvolver o processo, né, evolutivo dos espíritos que ali foram trazidos. Os espíritos começam em planetas que são mais grosseiros, menos refinados, e vão transformando esse planeta na medida que eles reencarnam e vão se aprimorando. Então vamos pensar um pouquinho. O que era o nosso planeta Terra no início dos tempos? Um planeta em que não existia, né, regularidade, em que o movimento desse planeta era um movimento que não permitia nem a vida. E de repente ele foi se transformando, ele foi se modificando e nós fomos sendo enviados para cá. E hoje nós temos nesse planeta lugares maravilhosos, desenvolvidos e trabalhados pelo homem, porque nós temos o poder de modificar aquilo que está à nossa volta. Ninguém mais faz isso. Vocês já viram um passarinho construir casa com antena parabólica? Não, né? Os animais, eles usam o material do planeta, mas eles não modificam o planeta. Quem modifica o planeta são os seres humanos. Pro bem ou pro mal. Não estou dizendo que tudo são flores, porque tem coisas que a gente olha por aí que não são nada bonitas de ver. Mas esse é o nosso trabalho, de voltar, de melhorar, de recuperar e de reconstruir aquilo que nos foi dado. E esse trabalho todo é o que vai permitir progresso do nosso planeta. Se nós estamos no processo de regeneração do planeta, pensem bem, no que nós já fizemos aqui dentro, né? Já trabalhamos muito para evoluir, mas já destruímos muita coisa também no nosso caminho. E eu fico assim assustada com a capacidade do homem de destruir coisas maravilhosas que já foram construídas e desenvolvidas na face da Terra. Quando você pensa que existiu, no passado, uma biblioteca de Alexandria com tanto conhecimento, tantos manuscritos, com tantas coisas que poderiam facilitar a vida de todo mundo, e ela foi destruída pelo fogo. Como os homens já destruíram nas guerras, né, por maldade, coisas maravilhosas, obras de arte, construções magníficas. Para quê? Mas era um processo necessário para que nós aprendêssemos. Eu não sei, né, onde estivemos, o que fizemos, eu não quero nem saber o que eu fiz lá para trás. O que eu fico pensando é que hoje eu me sinto uma pessoa capaz de ser melhor. E isso é a coisa mais importante do processo reencarnatório. É de que eu saiba que eu posso ser melhor. Que tudo aquilo que passou, passou. Que eu não vou ser punida pelo que passou, mas que eu estou tendo oportunidades maravilhosas. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento, nesse espaço, nesse lugar, nesse tempo, com essas pessoas partilhando esse momento. Porque se eu estou aqui, é porque eu tenho merecimento para estar aqui, em primeiro lugar, senão eu não estaria. E segundo, porque eu posso fazer coisas para melhorar o meu tempo, o meu espaço. E esse é o trabalho de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Esse é o objetivo da reencarnação. E para a gente terminar essa palestra, eu queria colocar um pensamento de Joana de Ângeles, que nos diz assim: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tu tens
o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Então, com essas palavras de Joana de Ângeles, eu convido a todos nós a refletirmos sobre o nosso processo reencarnatório. Qual o objetivo de estarmos aqui e agora? E o que cada um de nós pode, a partir desse momento, ainda melhorar. Porque nós estamos em processo evolutivo, ninguém para e ninguém retrocede. Mas quanto nós podemos avançar com essas informações que nos são dadas a todo momento? Então, que nós possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de hoje, de estarmos aqui refletindo, conversando sobre o nosso progresso espiritual. Que assim seja.